Fala, meus tungstênios, todo mundo de quarentena ensaboados? Então se segurem aí porque esse é o tema do vídeo de hoje. Não sabemos afirmar exatamente quando o sabão começou a ser utilizado pelo ser humano, mas é quase um consenso de que ele não foi inventado, e sim descoberto por nossos antepassados. Depois de assarem alguns animais, perceberam que a mistura da gordura e das cinzas que sobravam permitia que a sujeira saísse mais fácil. E assim até hoje, de um modo bem parecido, a sua mãe ou alguma pessoa conhecida sua continua produzindo sabão com óleo usado, a soda cáustica e um pouco de água. Hoje nós vamos falar sobre os sabões. Inclusive eu estou aqui com esse boné de Cuba em homenagem aos médicos cubanos que estão fazendo missões de solidariedade em vários países do mundo e também a todos os profissionais de saúde que estão trabalhando firmemente, arriscando suas vidas para ajudar a salvar outras vidas. Fica o reconhecimento por parte da nossa série e também do canal do Jornal Verdade a todos esses trabalhadores extremamente importantes para a nossa sociedade. Segundo escritos romanos, inclusive de onde vem o nome sapo, que depois foi traduzido para o português como sabão, o sabão já era conhecido de vários povos antigos, embora eles não fossem muito adeptos ao banho em si. Somente no século IX o sabão começou a ser produzido em grande escala, e os detergentes só foram produzidos no século XX, e apenas na década de 50 desse século que foi criada uma fórmula em que os detergentes pudessem ser aplicados amplamente. Detergente é qualquer composto que ajude a eliminar a sujeira, então os sabões também são considerados detergente. A diferença é que os detergentes em geral são sintéticos, com fórmulas que diminuem a necessidade do uso da gordura para sua produção. Eles também possuem uma composição um pouco mais complexa, com a adição de substâncias, por exemplo, os umectantes, os emulsificantes, os removedores de manchas, entre outros. Mas o princípio de funcionamento dessas substâncias é o mesmo e elas são assim classificadas porque na sua estrutura elas possuem uma função orgânica igual, que é chamada de sais de ácidos graxos. Diferente do álcool que nós tratamos em um vídeo anterior, os sabões não são apenas uma mistura de uma substância com água. Eles são a mistura de algumas substâncias, mas semelhante ao álcool, também é a química orgânica que estuda essas substâncias. E eu falo substâncias porque não existe apenas um sabão, mas sim diversas substâncias com essa propriedade. A reação de saponificação envolve um éster de ácido graxo presente na gordura ou no óleo e uma substância alcalina. E tem como produto um sal de ácido graxo e um álcool, geralmente o glicerol, conhecido como glicerina. Esse éster de ácido graxo, usado como matéria-prima, geralmente possui grandes cadeias carbônicas que têm em média mais de 10 carbonos. Então, como resultado, a gente vai ter nos sabões moléculas de sais de ácido graxo com mais de 10 carbonos em geral. Mas o de essencial que caracteriza essa substância são as duas pontas dessa molécula, que têm propriedades bastante diferentes que nós vamos discutir agora. Uma das pontas dessa molécula vai ter uma característica muito semelhante à gordura, formada apenas por carbonos e hidrogênios, o que vai dar a ela um caráter apolar. Já a outra ponta vai ser a resultante da reação com a substância alcalina, e nela teremos a presença de um íon bastante positivo, o que vai fazer com que a gente tenha uma característica polar desse lado da molécula. Provavelmente você já tentou misturar água e óleo, e vai se lembrar que por mais que você agite, você não vai conseguir fazer com que o óleo se dissolva na água ou o contrário. Isso porque a água tem uma característica polar, enquanto o óleo ou a gordura tem uma característica apolar. E na química existe uma regra que diz que semelhante dissolve semelhante. Então essas moléculas, por serem diferentes em relação à polaridade, elas não vão se dissolver, não vão se misturar. E aí entra a tensão superficial. Ela ocorre na interface entre duas fases, pode ser, por exemplo, uma fase líquida e uma fase gasosa, entre um líquido, como a água, e o ar, ou também na interface entre duas substâncias, como é o caso da água e do óleo. As moléculas de uma substância, que são iguais entre si, elas vão se atrair formando uma espécie de uma película, que a gente pode visualizar, por exemplo, quando o mosquito pousa na água ou quando a poeira fica boiando na superfície da água sem se molhar. E para equilibrar essa tensão superficial, as moléculas buscam o melhor arranjo, e geralmente o melhor arranjo é justamente o formato de uma bolha ou de uma gota. Isso vai fazer com que a água
não se espalhe muito por uma superfície, sim que ela fique acumulada em um mesmo local. E se você já derramou água em uma panela com óleo, percebeu que a água ela tende a formar gotas, justamente por causa dessa tensão superficial. O sabão consegue quebrar esse arranjo, diminuindo a tensão superficial, fazendo com que a água se espalhe melhor. Por isso, inclusive, os princípios ativos dos sabões e detergentes são chamados de tensoativos. O sabão, quando começa a agir, ele vai formar uma estrutura que a gente chama de micelas. Nessa estrutura, a ponta polar vai se ligar nas gorduras ou no óleo, e a ponta polar vai se ligar na água, fazendo com que ela consiga juntar essas duas substâncias que até então não se misturavam. Aí chegamos no ponto principal do nosso vídeo. Por que lavar as mãos com água e sabão ajuda a nos proteger do coronavírus? A parte mais simples é que a sujeira, células mortas, partículas que eventualmente estejam na sua mão e outras cositas más vão se grudar na gordura. E quando você lavar a mão com água e sabão, o sabão vai fazer com que toda essa gordura seja tirada da sua mão e seja levada pela água corrente, com isso eliminando todas essas impurezas, incluindo aí os vírus. Mas e os vírus que continuarem na sua mão? Esses vão ser eliminados pela parte mais complexa da nossa explicação. Como já falamos no vídeo sobre o álcool e provavelmente vocês já viram nos canais de televisão, boa parte dos vírus tem uma camada protetora formada por gordura e proteínas. O sabão vai interagir com essa camada de gordura, fazendo com que ela seja dissolvida, deixando o vírus desprotegido e eventualmente também matando ou deixando vulnerável para que outros agentes venham a eliminar esse vírus. Mas e os vírus que não têm essa camada protetora de gordura? Esses vão ser eliminados pela interação entre as moléculas do sabão e as proteínas presentes nesse vírus. O que não vai acontecer em hipótese alguma é a fuga do vírus quando tem a presença do sabão. Isso exigiria do vírus uma capacidade de raciocínio, de percepção das substâncias à sua volta ou do meio à sua volta, que ele não possui, porque ele é um dos seres vivos mais simples, sem cérebro, sem células e sem capacidade inclusive de se reproduzir. Afinal, ele é um parasita que precisa de um hospedeiro para poder se reproduzir. E eu estou falando isso porque tem um vídeo que se tornou bastante famoso na internet, em que uma professora, para mostrar como supostamente o detergente age, ela coloca uma água com sujeira e pede para uma criança mergulhar o dedo com detergente. Nesse momento toda a sujeira se afasta do dedo dela. Embora seja um experimento muito interessante para incentivar as crianças a lavarem as mãos, do ponto de vista científico ele não está correto. Não é isso que acontece quando a gente lava a mão. Então, às vezes, mesmo com boa vontade, a gente acaba compartilhando materiais que do ponto de vista científico não explicam o que acontece nos processos que a gente não consegue enxergar. É muito importante a gente valorizar as iniciativas de incentivo a que as pessoas tomem boas atitudes, para se proteger do vírus, mas que a gente também trabalhe com a verdade do ponto de vista científico. E aí entra uma outra questão levantada nos últimos dias devido à correria das pessoas desinformadas aos mercados para estocar alguns itens essenciais. Entre esses itens, obviamente, estavam sabonetes, principalmente com essa necessidade de lavar as mãos constantemente. Mas o que aconteceu é que a maioria das pessoas estava desinformada. E por que eu afirmo isso? Principalmente por causa de uma imagem que também viralizou pela internet, mostrando as prateleiras de sabonete em que uma parte onde estavam sabonetes comuns estavam praticamente cheias e onde estavam sabonetes bactericidas elas estavam vazias. E onde está o erro aí? O erro está que o SARS-CoV-2, conhecido como coronavírus e que causa a doença Covid-19, ele é um vírus e não uma bactéria. Logo, um sabão bactericida não vai ter nenhuma ação especial ou mais forte sobre ele. E essa desinformação é gerada por uma falha na educação do nosso país, mas também por pessoas que buscam desacreditar a ciência espalhando notícias falsas por aí. E essa campanha de desacreditar a ciência e rebaixá-la leva a que as pessoas, ao usar o sabão bactericida, provoquem um outro mal que pode ser ainda pior. Vocês devem lembrar da teoria da evolução das espécies desenvolvida pelo cientista Charles Darwin. Ela que está sendo equiparada por esse governo ao criacionismo como uma forma de explicação ao fato de existirem inúmeras espécies na natureza, diz que ocorre a adaptação das espécies ao meio em que elas vivem. Essa adaptação ocorre porque quando uma espécie é ameaçada, uma parte dos indivíduos vai sobreviver a essa ameaça
e vai dar origem a descendentes mais resistentes. No caso do ser humano, isso está acontecendo, por exemplo, com pessoas que se recuperam do coronavírus. Essas pessoas criam anticorpos que fazem com que o seu organismo passe a se tornar resistente a esse vírus. Mas, no geral, no caso do ser humano, essas mudanças em escalas maiores são bastante demoradas, porque nossas gerações têm, em média, 20 anos de uma para outra. Já no caso das bactérias e dos vírus, isso é muito mais rápido, porque a reprodução das bactérias e dos vírus é quase que imediata. Então, quando uma bactéria se torna resistente a algum agente que tenta eliminá-la, ela passa a reproduzir novas bactérias já resistentes a esse agente bactericida, por exemplo. E esse é um problema sério que nós já estamos enfrentando, principalmente em alguns hospitais, que são as chamadas superbactérias, que são bactérias que têm resistência a todos os remédios, ou antibióticos que a gente conhece. Então a gente não sabe como matar essas bactérias. E uma vez que elas atingem algum organismo, essa pessoa fica sem defesa e pode eventualmente ser levada à morte. E ainda por cima, um sabão bactericida, para agir totalmente, ele precisa de cerca de 2 minutos para conseguir eliminar as bactérias. A gente sabe que a maioria das pessoas leva no máximo uns 10 segundos para lavar a mão. Ou seja, além de liberar esse bactericida na água, podendo gerar bactérias mais resistentes, ele acaba não eliminando as próprias bactérias que estariam na sua mão. Então, uma tentativa de ajudar, de proteger as pessoas, acaba gerando uma resistência maior das bactérias e uma ameaça para todos os seres humanos. Isso significa que a gente precisa lavar as mãos constantemente com água e sabão ou sabonete normal. O detergente nem é tão recomendado porque, em geral, ele agride mais a pele do que o sabão e o sabonete, fazendo com que, inclusive, a nossa pele fique mais sensível à presença do vírus. As pessoas que estão precisando estar de casa, principalmente para trabalhar, ao chegar precisam tomar banho para eliminar a possibilidade de ter tido contato com o vírus em outras partes do corpo que não sejam as mãos. Com isso, a gente já consegue um bom nível de proteção contra o vírus. Para quem não tem acesso ao sabão ou sabonete, como é o caso de boa parte da população mundial, principalmente em regiões mais pobres, nós vamos tratar em outro vídeo sobre a questão da água sanitária, que também é uma forma de proteção e um agente desinfectante que elimina o vírus, mas vai ficar para um próximo vídeo. Então, se você curtiu o vídeo, pode clicar aí no joinha, vai lá nos comentários, deixa suas opiniões, suas dúvidas, inclusive suas sugestões para próximos temas da nossa série, e compartilhe o vídeo ou link em grupos de WhatsApp, nas redes sociais como Instagram, Facebook, para que a gente tenha mais informação confiável do ponto de vista científico correto para ajudar a nossa população a se proteger nesse momento tão delicado. Na descrição desse vídeo eu vou deixar alguns materiais que vocês podem acessar caso queiram se aprofundar mais na questão dos sabões e dos detergentes. Acessem também as redes sociais do Jornal Verdade, como o Facebook e Instagram, e o site para vocês terem acesso a mais matérias falando desse momento tão importante para a nossa sociedade do ponto de vista social, político, econômico, entre outros. E para terminar, fiquem em casa, protejam as pessoas do grupo de risco e se protejam para evitar contaminá-las. E até o próximo vídeo.